Eu agradeço quem está aqui conosco hoje e a escolha do tema de hoje, algo que por muitos anos foi conduzido na minha história profissional também, embora não propriamente com gestantes, mas imediatamente em algumas situações de pós-parto, né? E o título que eu escolhi foi Gestando e Nascendo com Óleos Essenciais. Quisera eu ter vivido essa experiência, porque eu acho que realmente uma experiência única, você poder ter óleos essenciais de uma qualidade como são os óleos da Doterra, durante a gestação, durante o trabalho de parto e logo em seguida para o seu baby, né? E eu não poderia deixar de fora o pai. Na minha carreira na UTI neonatal, eu aprendi a ressignificar muito a presença paterna, né? Muitas vezes a preocupação é em cima da mãe, o foco todo é em cima da mãe, e o pai ele é uma figura tão essencial quanto a mãe para o bebê, e por que não também durante a gestação. Respeitando, obviamente, hoje o contexto social da formação de família. Nós sabemos hoje que nós temos famílias com mamãe e mamãe, papai e papai, e eu acho que os óleos essenciais não precisam ficar de fora também nesse tipo de formação familiar, certo? Por quê? Porque assim como a mãe sente fisicamente e emocionalmente algumas alterações durante a gestação, a pessoa que está ao lado, esperando o bebê, ela também sente e precisa de suporte, tá? Então, nós não podemos ignorar que o pai pode também fazer uso dos óleos essenciais que a mãezinha está fazendo. E por que não? Durante a gestação, inclusive no trabalho de parto, ser beneficiada com isso, certo? Então, vamos começar aí. Eu vou citar aqui, nesse momento, duas situações, tá? Por quê? Como eu valorizo muito as vivências das pessoas, né, e eu não tenho a minha própria vivência em relação a uma gestação com óleos essenciais, eu procurei trazer um conteúdo simples, porém verdadeiro, né? E aqui nesse primeiro momento, eu quero salientar uma pesquisa de 2019, onde fala justamente das atuações cada vez mais sensíveis dos profissionais da multidisciplinar na área da saúde, contribuindo para a promoção dos modos de viver durante a gestação, ou seja, da tríade mãe, pai e bebê, tá? Então, que sejam benefícios igualitários para essa tríade. E propiciar essas relações mais abertas entre homens e mulheres, elas só vão beneficiar o desenvolvimento do bebê, fortalecendo vínculos, né? Aproximando quem? O homem das práticas de cuidado e atenção para com o seu filho e a sua parceira. E isso tudo vai fortalecer as práticas masculinas também de autocuidado, né? Porque nós sabemos quão importante é o suporte para uma mãe do seu companheiro ou da sua companheira que está ali durante o período de gestação até o parto e logo após o puerpério. Então, eu trouxe para vocês algumas citações, por exemplo, de outras pesquisas, né, que a gravidez ela é um fenômeno complexo, né, que tem uma definição de uma condição clínica, psicossocial, onde muitas vezes o medo, a apreensão, o desconhecido, principalmente quando é a primeira gestação, e quando não é a primeira, talvez alguns medos de gestações anteriores, né? Então, esses sentimentos emocionais, eles acabam combinados e dão alguns sintomas físicos, né? Então, esse medo de gravidez, de parto, ou alguns históricos de riscos de aborto ou de partos até prematuros, eles exigem um suporte emocional muito grande. E muitas vezes as condições financeiras, as condições ambientais não são favoráveis para determinada família. Então, tudo isso provoca um manifesto de quadros de ansiedade, de medo muito exacerbados, principalmente para a mãe.
que está gestante. E a gente sabe que os 3 primeiros meses, eles são muito importantes, eles são cruciais, porque é um crescimento, um desenvolvimento muito acelerado do embrião, né? Então, tem pesquisas aí que constataram, por exemplo, que 70% das gestantes acompanhadas, elas apresentam algum sintoma de ansiedade, né? E por que que essa ansiedade na gestação é importante ser observada? Porque ela está relacionada com o eixo do hipotálamo, né, da pituitária e da adrenal. E aí, nessas semanas em que o parto ele tem um aumento significativo desse hormônio adrenocorticotrófico, né, pela mãe, e quando ele é liberado quando estamos em situações de estresse. Então, por isso que é importante considerar, sim, os sintomas de ansiedade e de medo. Então, o que os óleos essenciais nos trazem de suporte, de apoio? Nós sabemos que os óleos essenciais, eles têm efeitos fisiológicos e psicológicos, então eles atuando no nosso emocional, eles acabam fazendo uma reorganização a nível fisiológico, com isso, né, vão aliviando sintomas, vão tratando o bem-estar para o enfrentamento de alguns distúrbios do sistema nervoso, né? Principalmente quando ele é inalado, então, através do sistema límbico, né, que é responsável pelo comportamento das emoções, comportamentos sociais, e essas moléculas, então, elas vão fazer uma conexão, e nós temos aí óleos essenciais que eles ultrapassam a membrana hematoencefálica, né? Então, eles conseguem fazer uma atuação muito significativa no sistema nervoso central e muito rápida, né? Então, esses neuropeptídeos que fazem parte dessa conexão aí, para atravessar essa membrana hematoencefálica, elas são substâncias produzidas e liberadas pelas células cerebrais, né? Então, tem pesquisas aí, como essa pesquisa de Costa, de 2014, que indicam que eles fornecem literalmente a chave para o entendimento da química da emoção do corpo. E por isso são tão eficientes no tratamento de sintomas, como eu já citei, de ansiedade e medo. Aqui eu coloquei algumas condições e alguns óleos essenciais recomendados, só para a gente ter uma breve abertura nesse sentido, porque às vezes as pessoas elas se preocupam, o que que eu uso para tal situação, né? As pessoas se preocupam muito com o diagnóstico e a gente tem que aprender, e a gente aprende isso muito, muito, muito com os óleos essenciais, de ouvir as pessoas, ouvir a história das pessoas, não somente aquilo que ela está sentindo naquele momento. Por que que você está com uma dor de cabeça nesse momento? O que que você fez nos 2 dias anteriores? O que que te afetou durante um período mais longo, né? Então, imagine tudo isso mais exacerbado quando você está gestando um ser humano. Então, aqui só alguns óleos essenciais citados, por exemplo, quando uma mãezinha urina frequentemente, pode ser usado manjerona, o cipreste, o neroli. Em desconforto abdominal, lavanda, junipero, né? Azia, sândalo, a camomila, o peach grain, a laranja, que é o wood orange. Hemorroidas também nós temos grandes resultados aí com laranja doce, hortelã-pimenta, o sândalo, o cipreste. Náuseas e indisposição, temos hortelã-pimenta, laranja doce, mandarina. Vocês vão ver mais adiante também, a doTERRA tem o Blends em gesto, que de forma bem leve pode ser utilizado, tá? No caso de estrias, nossa, não vamos falar de parte estética? Sim, eu acho muito importante, porque a estria por si só e as varizes, elas trazem desconfortos para uma mãe, né? Não é só pela estética, é um desconforto físico realmente. Então, quando uma mãe, ela sente, por exemplo, um prurido, que é a coceira na pele, ela pensa, nossa, eu vou me encher de estria. E a gente sabe que se encher de estria, tudo bem. É um registro fantástico do que aconteceu na tua vida. O corpo só vai ser um registro disso. Mas você pode amenizar esse sintoma, esse desconforto de ter uma coceira excessiva, usando lavanda, olíbano, rosa ou a camomila, tá? E no caso de varizes também, o sândalo, o cipreste, a laranja doce.
lembrando sempre que a gente vai usar numa diluição. Então, sempre já orientar a gestante para que se tenha um óleo vegetal de boa qualidade, da preferência dela, que ela goste de sentir na sua pele, e com isso a gente faz as diluições com os óleos essenciais. Geralmente uma diluição de 1%, que significa umas 2 gotas para 10 ml de óleo vegetal. E depois nós temos aí também a retenção de água, né? Então, para promover uma drenagem linfática, podemos usar o petit grain, a laranja, o gerânio e também a laranja lima. Próximo. Então, eu trouxe para vocês hoje uma história real, e por que não de doTERRA, porque é o óleo essencial que capturou basicamente toda a nossa família, de Sandro e a minha, em relação ao uso de óleos essenciais. E esse é o casal Matt Hall e Chantay Hall. Eles têm 3 filhos, as 3 gestações, no depoimento dela, ela utilizou óleos essenciais da doTERRA. E para quem quiser acompanhar esse depoimento, é só entrar no YouTube, pesquisar ali Matt Hall e Chantay Hall, óleos essenciais na gravidez. Ela relata ali, ele vai traduzindo, porque ela não fala fluentemente português, somente o Matt. E é muito bacana ver o depoimento dela, porque ela é adepta da alimentação correta, ela é adepta do parto por via escolhida do bebê, ou seja, ela teve os 3 filhos em casa com suporte de doulas e parteiras. Então, no início, a Chantay aqui coloca o complexo vitamínico, que no mês passado chegou aqui no Brasil, tá? Que é o X-Omega e o VM Complex. Ela utilizou esses 2 durante a sua gestação para dar um suporte aí de nutrição diária. O que a gente sugere? Se você quiser, você vai pegar o rótulo, vai conversar com o seu obstetra e você, junto com o seu obstetra, vai decidir se esse complexo vitamínico é um suporte nutricional necessário para a sua estrutura física neste momento de gestação, ok? Nós não estamos aqui indicando cegamente, nós estamos aqui abordando possibilidades e essas possibilidades existem dentro de doTERRA. Mas a decisão vai ser sua, do seu parceiro, da sua parceira e do seu médico que você escolheu para acompanhar o seu pré-natal, certo? Então, a gente sempre vai trabalhar aqui pensando na segurança, tá? Pensando que óleo essencial é efetivo, mesmo se você usar uma gota, tá? Diluído, ele vai atingir o seu objetivo, menos é demais, entenderam? O óleo essencial, use menos, que isso vai ser, uau, demais. Então, sempre vamos optar pela segurança, tá? Pela boa vitalidade, para que a gente consiga aí fazer uma gestação e ter um bebê com o coraçãozinho forte, com a parte digestiva bem formada. Então, nós não podemos esquecer dos probióticos e das proteínas, da alimentação e da hidratação de uma mãe. Então, eu vou comentar aqui rapidinho a rotina que este casal teve com os óleos essenciais da doTERRA nas suas 3 gestações. Então, a Chantay coloca que ela tinha, em alguma gestação, muita náusea matinal. O que ela fazia? Ela colocou o Zengest, que é o nosso blend aí fantástico, digestivo, gastrointestinal. Ela só virava o frasquinho na ponta do dedo, não pegava nenhuma gota inteira, e passava embaixo da gengiva, né, atingindo a área sublingual. Ou ela só abria a tampinha do frasco e inalava diretamente, inspirando, para passar aquele enjoo matinal, certo? Depois, durante a manhã e a noite, qual era a rotina dela? Como prevenção, usar o On Guard e o Balance. Vamos falar dos 2. O On Guard, por que prevenção e proteção? Porque o On Guard é o blend da proteção. É para evitar com que você baixe a sua imunidade. Então, usando o On Guard, você vai manter uma alta vibração celular e, com isso,
você, de repente, vai precisar menos de anti-inflamatórios, antibióticos, tá? Essa é a função do On-Guard, que você pode inalar, usar no difusor ou passar na diluição de 2 gotas para 10 ml de óleo vegetal, fazer massagem na sola dos pés, tá? Então, essa é a finalidade do On-Guard. E o Balance, ela utilizou principalmente para ficar centralizada, para ficar tranquila, para manter o foco, para amenizar os sentimentos de ansiedade, de estresse, daquela preocupação, será que o bebê vai se desenvolver tranquilo ou não? Então, ela fez essa rotina de manhã e à noite, na sola do pé, a massagem com o On-Guard e o Balance. Como apoio imunológico, ela também utilizou o Brief, que é o blend que ajuda o nosso sistema respiratório, né? Ele colabora muito na oxigenação. Então, ela coloca nesse vídeo que quanto mais ia desenvolvendo a gestação e a mulher sente aquela compressão pelo peso do bebê, pelo tamanho, né? Tudo vai ficando mais congesto na parte interna e o pulmão fica mais apertadinho, então ela colaborava com o organismo dela fazendo uma inalação com o Brief, também colocando, só virando o frasco na palma da mão, esfregando e inspirando em concha. Também podendo ser usado como diluído, passando no peito. Ela relata que também passava na região do quadril, tendo alívio com o uso do Brief. Tá? Outro óleo que apoiou ela na ansiedade é o Elevation, principalmente quando começou a chegar mais perto do parto, então para se manter de forma mais tranquila, não somente naquele nível leve de ansiedade, mas realmente quando vem uma preocupação maior, ela se apoiava no Elevation. À noite, a Chantei relata que usava direto no difusor, colocava uma gotinha no travesseiro, o Serenity, que é um outro blend, é um blend que eu particularmente gosto muito, muito mesmo. Ele tem um aroma extremamente agradável e leve, e ela optou sempre por passar a noite fazendo a massagem também na sola do pé. E para dores musculares, ela escolheu o frankincense e a manjerona, tá? Então, para massagear as pernas, a coluna e articulações, uma gota de cada um, diluídos, e fazia as suas massagens nos lugares de desconforto. Já próximo, no momento do trabalho de parto, ela relata que fez uso ou do Claricalme ou do Claricage. O Claricage, ele está dentro do Claricalme, que é um blend exclusivo da doTERRA, né? E esses dois, é importante saber, se ter consciência de uso, que eles aceleram o trabalho de parto. Então, são óleos para serem usados adequadamente diluídos, o Claricalme já é diluído, mas respeitando o período de contrações, né? Então o médico tem que avaliar quando realmente precisa acelerar um pouquinho o trabalho de parto ou quando quer uma dilatação um pouco mais rápida. Então entraria com essas duas opções. E durante o trabalho de parto, a opção do peppermint, que é a hortelã-pimenta, porque ele é mais intenso, ele faz um resfriamento, então ele colabora bastante durante o trabalho de parto, no desconforto, nas dores nas costas e no quadril. Tá? Então, também de forma diluída, ele pode ser utilizado. Eu já vi depoimento de um casal de médicos que trabalham com os óleos da doTERRA, e eles relatam que o peppermint é utilizado por eles para as manobras quando o bebê está sentado. Muitas mães dizem assim, nossa, meu bebê sentou, como é que eu vou ter o meu parto por via vaginal agora? E eles fazem as manobras que os profissionais, as enfermeiras, obstétricas ou as parteiras e os médicos sabem adequadamente fazer, né? Então, eles utilizam o peppermint, porque com o resfriamento vai uma mensagem e o bebê ele começa a fazer uma movimentação diferente e muitas vezes há o sucesso para o reposicionamento para o parto vaginal cefálico. E aqui a Chantei coloca, logo depois da
ai, perdão, do parto em si, né? Como ela diz, toda mãe tem leite materno. Se uma mãe ela teve toda a sua gestação cuidada, de forma tranquila, controlando as emoções, como ela teve nos óleos essenciais, essa mãe vai produzir leite, desde que o seu bebezinho chegue ao peito, certo? Então, a gente tem que colocar o bebê na posição adequada para que ele possa fazer o exercício de sucção e aí estimular a descida do leite. No entanto, a doTERRA tem aí o fênil, que é uma erva doce, e a Chanté, então, relata que tem conhecidas que fazem uso aplicando topicamente ao redor do mamilo, não em grande quantidade, também diluído, tá? Mas ele desperta a produção do leite materno. Ok? Bom, essa parte foi de uma experiência, então, que está lá comprovada para quem quiser assistir no YouTube o depoimento do casal. E aqui eu vou citar um exemplo que eu achei fantástico, que é até resumido pelo aromaterapeuta, o André Ferraz, tá? E é uma pesquisa que foi realizada com 8.058 mulheres, então isso aqui é uma pesquisa que comprova os óleos essenciais usados na prática, efetivamente, porque muitas pessoas dizem, não pode usar óleos essenciais na gestação, porque nunca foi testado em seres humanos. Essa foi uma grande pesquisa, uma pesquisa do estilo de corte, que significa o quê? Ela identifica riscos e prognósticos, tá? Com essas mães que aceitaram, obviamente, participar no hospital na Inglaterra, em Oxford, na Inglaterra, tá? E todas as mulheres que estavam em trabalho de parto espontâneo, de baixo risco, operatório, né? Ou mulheres em cesariana também. Então, foi um estudo que durou 8 anos avaliando o efeito dos óleos essenciais. Foi de 1990 até 1998, uma escolha de óleo essencial por escolha materna. Houveram alguns cortes, grupos de exclusão, como, por exemplo, as enfermeiras, principalmente, elas observavam que algumas mães que tinham problema com asma, por exemplo, e acabavam tendo picos febris, né? Então elas eram excluídas desse estudo, tá? Bom, como é que eles administraram os óleos essenciais para essas gestantes, essas 8.058 mulheres durante o trabalho de parto? Então, foram colocadas gotas de óleos essenciais na banheira, uma gota na nuca, uma gota na mão da gestante e propiciava a inalação direta, gotas na massagem topicamente diluídas adequadamente, gotas na roupa da gestante ou no travesseiro, compressas mornas em testa, costa e barrigas das gestantes, e no difusor também no hospital, né, o ambiente, então propiciando a inalação. Banhos de assento também foram utilizados para mães que tinham dores e problemas com hemorroidas. Escaldapés, muito utilizado, tá? Eles colocavam bolinhas de gude dentro do escaldapés, assim, numa bacia, para já fazer uma massagem também na planta dos pés, porque a gente sabe que os nossos pezinhos têm aí mais de 7.000 terminações nervosas. Então, essas foram as formas administradas dos óleos essenciais. Quais os óleos que a pesquisa nos traz? A lavanda, que é a top aí de uso, né, no uso da ansiedade, no estresse, no medo, na tensão, também ali na pesquisa ainda, a incisão perineal, a gente sabe que hoje há todo um protocolo diferente em relação à incisão perineal, isso não é mais protocolo utilizado, tá? Também a lavanda foi utilizada no relaxamento muscular e para dor. O nosso fantástico olíbano foi usado para altas ansiedades. A pesquisa relata como crises de histeria e taquicardia. Então, mulheres assim realmente com dor e medo intenso. O olíbano, ele foi muito eficiente.
A salva esclareia, então, para as contrações, no acelerar o trabalho de parto, quando necessárias. O hortelã-pimenta, o peppermint, foi usado para náuseas, para vômitos, para cefaleia, dor de cabeça, né? O limão, mandarina, foi para melhorar o humor e também melhorar o sistema imunológico da mãe, da gestante. O óleo essencial de rosas para depressão, ansiedade. Então, mães que já vêm com essa história, esse óleo foi o mais indicado. E também no trabalho de parto em si, contribuindo para um processo mais rápido no trabalho de parto, tá? O jasmim, idem ao óleo de rosas, porém, o jasmim ele teve um resultado mais eficiente na expulsão da placenta. Então, aquela placenta com uma expulsão mais difícil, o jasmim se mostrou mais eficiente. E para aquelas gestantes ali com rinite e que precisava também diminuir dor, o óleo de eucaliptus glóbulos foi o escolhido. A camomila, tanto a alemã como a ravensara, foi utilizado nos banhos de assento e nas dermatites. Então, o que essa pesquisa fantástica nos traz? E a gente pode observar que, como ela foi realizada até 1998, até aqui no Brasil, né, que a gente já tem aí a portaria falando da aromaterapia, né, dentro do Sistema Único de Saúde, mas houve um avanço muito grande do uso da aromaterapia em trabalho de parto durante a gestação, né? Tanto que nós temos aí várias colegas enfermeiras com um trabalho fantástico de acompanhamento no trabalho de parto, né? Então, essa pesquisa nos mostra o quê? Que não o óleo essencial ele não é invasivo, não é cirúrgico, ele tem baixo risco de efeitos colaterais, tão baixo que de 8.058 mulheres, menos de 80 mulheres relataram o quê? Náusea, sensação de frio, espirros e lacrimejamento. Então, os efeitos adversos é menos de 1%. 5.390 mulheres reduziram a sua ansiedade, o seu medo, a sua dor. E os óleos mais utilizados nesses sintomas foram a lavanda, escolhido por 2.847 mulheres, e o olíbano. 68% dessas mulheres com esses desconfortos tiveram melhoras. Então, da pesquisa nos mostra que 83% de eficácia também em náuseas, fadiga, raiva e depressão, que pode acometer as mulheres até durante a fase final da gestação e logo pós-parto, tá? Então, a aromaterapia no ambiente hospitalar, segundo esse estudo da Burns e dos demais autores, o que ela nos trouxe? O baixo custo da aromaterapia, a forma segura do seu uso, a diminuição do uso de analgésicos e derivados de opioides sistêmicos, como a petidina na maternidade. Então, nesse estudo, era usado, diminuiu de 6% para 0,4% em 7 anos na realização desse estudo. Então, isso é uma conquista muito significativa, tá? O custo, então, relativamente baixo, o índice baixíssimo do efeito adverso, menos de 1%, geralmente mais relatando como irritação de pele ou náuseas, né? E é um exemplo que nos mostra para que ele realmente venha a ser usado em outras maternidades. Então, esse trabalho nos dá a segurança do caminho tranquilo, quando a gente tem respeito ao ser humano, né? A opção daquela mãe, daquela família, do pai. E volto a colocar aqui que nós profissionais, nós temos que ter o olhar para a tríade, não somente na mãe, não somente pensar assim, o pai durante o trabalho de parto vai desmaiar. Por que não oferecer um conforto para ele? O mesmo óleo essencial que essa mãe está precisando, esse pai também precisa, gente. Não é tirar ele da sala, não, e deixar a mãe sozinha. Tem que dar suporte para os dois. Então, vamos pensar nesse trabalho durante o pré-natal, né? E vamos fazer as nossas preces para que cada vez mais profissionais da área médica, da fono, físio, nutrição, todos nós,
os aromaterapeutas, enfermeiras eu não vou falar, porque já tenho paixão por essa área, um respeito enorme por todas que trabalham com isso, mas vamos oferecer essa opção mais segura e confiável, trazendo mães mais tranquilas, né? E fisiologicamente cuidadas com óleos essenciais. Então, a nossa mensagem de hoje era essa. O nosso tempo, ele realmente está restrito no dia de hoje, tá? E eu espero ter contribuído, eu espero ter despertado de alguma forma esse conteúdo. Se eu fosse ficar falando aqui de óleos essenciais, eu falaria também, por exemplo, da bergamota, que é um óleo essencial que eu aprendi a respeitar muito. O óleo essencial de bergamota, ele pode ser utilizado por essa mãezinha já no início da sua gestação. Eu poderia falar aqui, por exemplo, do Deep Blue Rub, que é o creme que a doTERRA já tem pronto, que é um grande alívio para quem sofre com varizes, com cãibras durante a gestação, ele pode ser utilizado. Só que nós respeitamos a escolha de todos, junto com o seu médico, junto com o profissional de saúde que está acompanhando essa gestante, certo? Então, eu quero agradecer quem vem nos escutar nessa noite de hoje. Lembrando sempre que nós temos o nosso canal no YouTube, esse conteúdo ficará lá, você poderá ver os óleos citados com mais tranquilidade, e caso queira alguma informação maior ou até algum material, por favor, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, que eu vou estar super disponível a repassar aquilo que eu sei, o material que eu tenho, e aprender junto com você aquilo que ainda não está ao meu alcance. Então, o Sandro e eu, nós agradecemos a todos vocês e tenhamos uma boa noite, uma excelente semana. Até terça-feira que vem, quando nós vamos ter um outro encontro com os óleos essenciais da doTERRA.